Olá, boa noite. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal decide manter a prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada de envolvimento na morte do filho, o menino Henri Borel, em 2021. Tribunais de Justiça regulamentam repasses de recursos de penas pecuniárias para ajudar o Rio Grande do Sul nos danos causados pelas enchentes no estado. A Advocacia Geral da União pede bloqueio de quase 80 bilhões de reais da Samarco, Vale e BHP, empresas responsáveis pelo desastre de Mariana, em Minas Gerais. Justiça concede progressão de pena para regime aberto e Alexandre Nardoni é solto em São Paulo. STF invalida limite de 10% de vagas destinadas às mulheres em concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. E ainda, Supremo vai retomar julgamento de ações contra regras da reforma da Previdência de 2019 que tratam de servidores públicos. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 7 de maio, começa agora. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão preventiva de Monique Medeiros. Ela responde na Justiça pela morte do filho, Henri Borel, em 2021. O julgamento foi em plenário virtual e quem traz os detalhes é Carolina Chaves. A defesa de Monique Medeiros pedia no Supremo para converter a prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando que ela estaria sofrendo ameaças. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, pediu esclarecimentos à Secretaria de Administração Penitenciária e a informação foi que Monique participa de reuniões religiosas, banho de sol e tem acesso à leitura nos horários diferenciados das demais presas. A prisão preventiva de Monique Medeiros foi decretada em julho do ano passado pelo ministro Gilmar Mendes, depois que ela descumpriu medidas cautelares que haviam sido impostas para que a acusada aguardasse o julgamento em liberdade. Monique estaria atrapalhando as investigações ao perseguir testemunhas e propagar informações falsas sobre o caso. De acordo com a jurisprudência do STF, esses são motivos suficientes para decretar a prisão. O ministro Gilmar Mendes considerou a gravidade dos crimes e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. No julgamento em plenário virtual, além de manter a prisão preventiva, o ministro recomendou celeridade no julgamento pelo Tribunal do Júri, no Rio de Janeiro. A decisão de Gilmar Mendes foi seguida por todos os ministros da segunda turma. Monique e o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior estão presos no complexo de Jericinó, em Bangu, zona oeste do Rio. Henri Borel, de 4 anos, foi morto no dia 8 de março de 2021, no apartamento onde morava com a mãe e o então padrasto. De acordo com a perícia, Henri morreu por hemorragia interna e laceração de órgãos, provocadas por agressões que sofria do padrasto. Monique responde por homicídio triplamente qualificado, tortura, fraude processual, falsidade ideológica e coação no curso do processo. O Supremo declarou inconstitucional o limite de 10% de mulheres na Polícia Militar do Distrito Federal. As informações com o repórter Pablo Lemos. Por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que a desproporcionalidade no tratamento de mulheres na destinação em concurso para a corporação. A ação de relatoria do ministro Cristiano Zanin foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores. O PT alegou inconstitucionalidade no limite de 10% estabelecido por uma lei de 1998. No ano passado, a Comissão de Mulheres aprovadas no concurso da PMDF também entrou na Justiça questionando a legalidade do teto. O Supremo determinou o bloqueio de 150 milhões de reais para o pagamento de honorários de advogados. O valor é parte de uma dívida da União com o Estado do Maranhão em razão de repasses irregulares ao Fundef. Amanda Mustafa tem as informações. A decisão é do ministro Nunes Marques, relator da ação em que a União se comprometeu a repassar ao Estado do Maranhão mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais.
O montante é referente a um débito da União para complementar repasses de recursos que foram feitos de forma irregular ao Fundef. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério no período de 1998 a 2002. O ministro Nunes Marques determinou a vinculação de 40% da dívida à manutenção do ensino fundamental e 60% ao pagamento de abono aos profissionais do magistério. Mas um grupo de 5 escritórios de advocacia que representaram o Sindicato de Professores reivindica a transferência a título de honorários advocatícios de 15% do ganho econômico dos professores na causa. Na decisão, o ministro Nunes Marques ressaltou que o valor a ser bloqueado, cerca de 150 milhões de reais, deve ser subtraído da parcela dos juros de mora, não impedindo dessa forma a transferência do valor restante aos profissionais da educação. Segundo o relator, não haverá no momento qualquer transferência de valores aos advogados. O dinheiro deve ser depositado numa conta judicial. O Supremo Tribunal Federal vai promover entre esse domingo, dia 12, e a próxima terça-feira, dia 14, no Rio de Janeiro, o J20. O evento vai reunir presidentes e representantes das Supremas Cortes e dos tribunais constitucionais dos países que fazem parte do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. O objetivo do encontro é instituir um fórum global para órgãos de jurisdição constitucional e incentivar a troca de ideias e iniciativas sobre temas de relevância na atualidade. A programação completa do J20 está disponível no site do Supremo. Veja a seguir. Tribunais de Justiça regulamentam repasses de recursos para ajudar o Rio Grande do Sul nos danos causados pelas enchentes. E também, Supremo vai retomar julgamento de processos que questionam vários pontos da reforma da Previdência de 2019 relativos a servidores públicos. Assunto para o próximo bloco. Assim como várias outras instituições do sistema judiciário, o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul também foi afetado pelas fortes chuvas no estado. Para não interromper os atendimentos aos cidadãos, o órgão mantém os contatos pelo aplicativo de mensagens e pelo site. As imagens mostram como ficou o prédio do Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul depois dos temporais que provocaram o aumento do volume dos rios que cercam a região. Tanto a entrada principal quanto os corredores da instituição ficaram alagados. Para amenizar o prejuízo no atendimento ao cidadão, o MPF no estado vai atender a população pelo WhatsApp de segunda a sexta-feira, entre meio-dia e 7 da noite. Além disso, o canal MPF Serviços na internet também segue disponível. O último balanço divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul mostra que pelo menos 1.400.000 pessoas em 397 municípios foram afetadas pelos temporais. Mais de 10 tribunais estaduais publicaram portarias que regulamentam os repasses de valores depositados como pagamento de prestações pecuniárias e outros benefícios legais à conta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Os atos seguem recomendação assinada pelo presidente do Supremo e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, e pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, no último dia 2. A iniciativa levou em consideração o estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul devido ao alto volume de chuvas que já atingiram 364 municípios gaúchos. E o Supremo Tribunal Federal está arrecadando doações para os desabrigados e vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A repórter Amanda Mustafa mostra como é simples ajudar. Aqui no Supremo, o ponto de coleta das doações foi montado aqui, na frente do restaurante do edifício sede. Materiais de limpeza, de higiene pessoal, fraldas, roupinhas de bebê, calçados, cobertores, agasalhos,
tudo isso é bem-vindo. A gente tem aqui já a movimentação de funcionários do STF que estão se mobilizando, participando, entregando doações, e esse ponto de coleta, ele também está aberto para o público externo. Então, não precisa ser funcionário do Supremo para vir até aqui fazer a sua entrega de doação. O que vocês trouxeram de doação aqui para o pessoal do Rio Grande do Sul? Nós trouxemos água, roupinha para bebê e fraldas descartáveis. Eu vi que vocês separaram, inclusive, esses itens que estão sendo doados. É importante entregar tudo separadinho para facilitar o trabalho do pessoal da FAB? A gente pensou em facilitar a distribuição, então a gente colocou uma etiqueta avisando o que tem em cada pacote, né? Roupa de criança, de bebê, a parte das fraldas, e espero que chegue lá e que ajude. Maravilha, obrigada, viu? E olha só, essas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, desde a semana passada, elas já afetaram milhares de pessoas, são mais de 780 mil pessoas desabrigadas da região central, na região dos vales, na região norte e quase 400 municípios em situação de emergência, o que equivale a mais de 2/3 do estado do Rio Grande do Sul. Daí a importância dessa iniciativa que envolve não só o Supremo Tribunal Federal, mas também há pontos de coleta de doação em outros tribunais superiores, como o STM e o Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros do Supremo devem retomar o julgamento de 13 processos que questionam vários pontos da reforma da Previdência de 2019 relativos a servidores públicos. Todas as ações são de relatoria do presidente, ministro Luiz Roberto Barroso. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. A Emenda Constitucional 103 de 2019, conhecida como Reforma da Previdência, alterou o sistema previdenciário e estabeleceu regras de transição para aposentadoria no serviço público, remoção ou disponibilidade de magistrados e a cobrança de contribuição dos aposentados e pensionistas para o custeio do regime próprio de previdência social. O julgamento de 13 ações sobre pontos específicos da reforma da Previdência deve ser retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Aqui, associações que representam diferentes categorias, como defensores públicos, integrantes do Ministério Público, juízes, auditores fiscais, delegados da Polícia Federal e partidos políticos, questionam, entre outros pontos, a instituição de alíquotas progressivas para as contribuições previdenciárias de servidores federais e a cobrança de contribuição ordinária sobre os proventos de aposentados e pensionistas que superem o salário mínimo. Em dezembro do ano passado, a análise da ação foi suspensa com o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. O relator, presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou que a maioria dos dispositivos questionados é constitucional, mas atendeu, em parte, do pedido dos autores. Barroso entendeu que a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas só pode ser aumentada se ficar comprovado o prejuízo financeiro para as contas públicas a longo prazo. O ministro Edson Fachin abriu divergência para considerar alguns dispositivos da emenda inconstitucionais. Entre eles, o que diferencia o desconto da alíquota aplicado para as trabalhadoras do Regime Geral de Previdência e as servidoras públicas. Acompanharam a divergência a ministra aposentada Rosa Weber e o ministro Dias Toffoli. Outro julgamento que deve ser retomado nesta semana pelo plenário é o que analisa a constitucionalidade de pontos da lei das estatais. São normas que restringem a indicação de políticos para os cargos de direção e no Conselho de Administração das empresas. A análise foi suspensa em dezembro do ano passado por um pedido de vista do ministro Nunes Marques. A repórter Marta Ferreira tem as informações. A lei das estatais é de 2016 e define regras para essas empresas. Uma delas impede que ministros de Estado ou secretários possam ocupar um cargo no conselho da estatal. Também põe quarentena de 36 meses para pessoas que participaram de campanhas eleitorais ou integraram as estruturas de decisão dos partidos políticos.
O PCdoB entrou com ação no Supremo questionando essas restrições. Em março do ano passado, antes de se aposentar, o relator do processo, ministro Ricardo Lewandowski, em caráter liminar, suspendeu trechos da lei por considerar que houve violação ao princípio da isonomia e desproporcional ao estabelecer prazo de 3 anos de quarentena. Para ele, só deve ser proibido manter o vínculo partidário depois do efetivo exercício no cargo da estatal. Agora, o plenário do Supremo retoma a análise do mérito do caso para definir se esses trechos da lei das estatais são válidos ou se devem ser derrubados. O julgamento foi suspenso em dezembro do ano passado por um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Antes do pedido, o ministro André Mendonça divergiu do relator e votou para manter as proibições da lei. Para Mendonça, as restrições estabelecidas na lei das estatais não violam direitos fundamentais garantidos pela Constituição e não são desproporcionais. Mendonça argumentou que a lei está de acordo com os padrões internacionais de boa governança e com a necessidade de evitar a captura política dos cargos. Também destacou que as normas estão em sintonia com as recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para a gestão eficiente de empresas estatais. O voto de Lewandowski no julgamento continua válido, mesmo com a aposentadoria dele. Por isso, o ministro sucessor Cristiano Zanin não vota no caso. A seguir, Justiça concede progressão de pena para regime aberto e Alexandre Nardoni é solto em São Paulo. E veja também, STJ anula júri após decisão genérica negar que o réu usasse as próprias roupas. Voltamos em instantes. A Polícia Federal fez hoje a Operação Stasis para investigar ameaças sofridas pelo presidente do Partido União Brasil, Antônio Rueda. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal no interior de Pernambuco. As investigações começaram na Polícia Civil do Distrito Federal. Como a competência foi para o STF, a investigação ficou a cargo da PF. Após a morte de cachorro em viagem de avião, a Defensoria Pública de Mato Grosso quer que a Gol pague R$10 milhões de indenização e suspenda o transporte de animais. Polícia Federal faz operação de combate ao comércio ilegal de anabolizantes. E Justiça de São Paulo concede progressão de pena para Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha. Vamos conferir os destaques de hoje. A Justiça de São Paulo concedeu progressão de pena a Alexandre Nardoni. Ele foi solto da carceragem de Tremembé, onde estava preso, condenado a 30 anos pela morte da filha, Isabela Nardoni, em 2008. Ele estava em regime semiaberto e agora vai cumprir o restante da pena em casa, respeitando alguns requisitos, como comparecer trimestralmente à vara de execuções criminais e permanecer em casa durante o repouso, de 8 horas da noite às 6 da manhã. Na decisão, o juiz considerou que Nardoni tinha bom comportamento e cumpriu os requisitos exigidos pela lei. A Polícia Federal fez uma operação para desarticular um grupo criminoso envolvido no comércio ilegal de anabolizantes. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo e em São Paulo. Durante a ação, foram localizadas e apreendidas centenas de caixas de anabolizantes e 2 pessoas foram presas em flagrante. A investigação começou em 2022, após a apreensão de uma encomenda de anabolizantes enviada de São Paulo para o Espírito Santo através dos Correios. Os produtos eram vendidos pela internet com o uso de documentos falsos e contas bancárias em nome de laranjas. A Defensoria Pública de Mato Grosso entrou com uma ação civil pública por danos morais coletivos no valor de R$10 milhões contra a empresa e os proprietários da Gol Linhas Aéreas por causa da morte do cachorro Joca durante o transporte. A ação também pede a suspensão por prazo indeterminado de todo o transporte de animais pela GoLog. O defensor público requer que a empresa apresente à Justiça um relatório detalhado da falha operacional que levou à morte do cão Joca, assim como o protocolo de segurança que passará a ser adotado caso a atividade seja retomada. O caso aconteceu em abril. O cão deveria ter sido levado de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, em Cuiabá, mas foi colocado num avião para Fortaleza.
O animal acabou sendo mandado de volta para Guarulhos, mas quando chegou, já estava morto. O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Grupo Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos, prendeu hoje, de forma preventiva em Pernambuco, o principal investigado pelas ameaças de estupro e morte contra as deputadas estaduais de Minas, Lohana Oliveira, Bena Gonçalves e Beatriz Cerqueira. As parlamentares foram ameaçadas nas redes sociais e por e-mails institucionais. Essa foi a terceira etapa da Operação Diana, que faz referência à deusa da mitologia, protetora das mulheres e crianças. A primeira turma do Supremo discutiu o uso de algemas em audiência de apresentação de adolescentes e estabeleceu critérios para esses casos. O colegiado também determinou que as propostas sejam encaminhadas ao CNJ para a adoção de providências. Repórter Marta Ferreira. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma reclamação apresentada pela defesa de uma adolescente apreendida no município de Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro, em julho do ano passado. Segundo o processo, o juiz manteve a adolescente algemada durante a audiência de apresentação. Ela respondia por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A defesa alega violação à súmula 11 do STF, que entende que é lícito o uso de algemas apenas em situações excepcionais. Assim, pediu que o juiz seja impedido de impor o uso de algemas em futuras audiências, além de pedir para anular a audiência da jovem. O caso foi analisado pela primeira turma sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Ela destacou que o uso de algemas é uma medida grave e que as circunstâncias para a aplicação devem ser justificadas. A defesa pediu a retirada das algemas. Este é um dado que, quando nós discutimos para formular o enunciado da súmula, nós dizemos, se houver, inclusive, uma requisição, é preciso sempre que seja motivado. Se houver uma requisição, é preciso que essa motivação seja suficiente para que se tenha, portanto, a objeção a um ato da defesa. No caso concreto, o pedido foi negado. Os ministros entenderam que ficou comprovada a necessidade do uso, porque a adolescente apresentou comportamento agressivo. A ministra Carmen Lúcia chamou a atenção de que outras reclamações sobre o tema chegam ao Supremo. Assim, apresentou algumas propostas. A apreendido o menor, não sendo caso de sua liberação, seja ele encaminhado ao representante do Ministério Público competente, nos termos do artigo 175 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que deverá avaliar e se manifestar sobre eventual necessidade de utilização de algemas que possa ter sido apresentada pela autoridade policial que estiver realizado a diligência em questão. B, que nos termos do parágrafo 1º do artigo 175 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não sendo possível a apresentação imediata do menor ao Ministério Público, seja ele encaminhado para a entidade de atendimento especializado, que deverá apresentá-lo em 24 horas ao representante do Ministério Público. C, nas localidades em que não houver entidade de atendimento especializado para receber o menor apreendido, fique ele aguardando a apresentação ao representante do Ministério Público em repartição policial especializada e, na falta deste, em dependência separada da destinada a maiores, que é a expressão do parágrafo 2º do artigo 175 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não podendo assim permanecer por mais de 24 horas. A turma, por unanimidade, seguiu o voto da relatora, estabelecendo os critérios específicos para os casos envolvendo adolescentes. Além disso, as propostas serão encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça para a adoção de providências. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou um júri após uma decisão genérica negar ao réu a possibilidade de vestir as próprias roupas. A repórter Michele Chiapa tem os detalhes. A defesa de um homem acusado de homicídio pediu para que ele pudesse usar as próprias roupas ao invés da vestimenta do presídio durante a apresentação dele na sessão do Tribunal do Júri. Mas o pedido não foi deferido. O juiz considerou que a exigência de uniforme é válida, tanto para condenados quanto para presos provisórios, e que isso não prejudicaria o direito de defesa. Na decisão também foi considerado o fato de que havia pouca escolta policial no fórum e que o uniforme facilitaria a identificação do acusado em caso de fuga. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ratificou a posição do juiz.
Em habeas corpus no STJ, a defesa alegou que a decisão deveria ser anulada, uma vez que não se pode relativizar o direito do réu a um julgamento justo e imparcial sem a existência de uma causa preponderante. A relatora na quinta turma, a ministra Daniela Teixeira, observou que a decisão que indeferiu o pedido não apontou risco concreto de fuga do acusado. Apenas foi mencionado de modo geral e hipotético que o policiamento do fórum era reduzido. Ela destacou ainda que o uso de vestimentas civis pelo acusado visa resguardar a dignidade durante a sessão do júri e que os jurados podem ser influenciados por uma série de simbolismos e, por conta disso, o acusado tem o direito de usar roupas sociais, especialmente quando não houver a apresentação de riscos. A magistrada também verificou o voto vencido do Tribunal de Justiça, que apontou que os jurados devem olhar o réu de forma imparcial e que o traje de presidiário pode gerar estigma capaz de influenciar na condenação. Dessa forma, a turma concedeu habeas corpus para declarar a nulidade da sessão, submetendo o réu a novo julgamento. A decisão foi unânime. O ministro do Superior Tribunal de Justiça suspendeu o prazo para a defesa de engenheiros acusados por mortes na tragédia de Brumadinho. Os detalhes com Marina Campos. O ministro Sebastião Reis Júnior deferiu a liminar em habeas corpus impetrada pela defesa de 3 engenheiros da empresa alemã contratada pela Vale para fazer auditorias nas áreas de barragens de Brumadinho, pedindo para suspender o prazo que havia sido fixado para eles rebaterem as acusações relacionadas ao desastre. Os engenheiros Makoto Namba, André João Iassuda e Marlise Oliveira Cecílio Júnior respondem por homicídio doloso devido à assinatura de um laudo que atestou a estabilidade da barragem da mina do Córrego do Feijão, que se rompeu em janeiro de 2019 e causou a morte de 270 pessoas e deixou outras 3 desaparecidas. Ao STJ, os engenheiros alegaram que o Ministério Público Federal recebeu de autoridades dos Estados Unidos uma série de documentos novos que poderiam influenciar na acusação e que a defesa não teve o devido conhecimento prévio sobre eles. O ministro relator Sebastião Reis Júnior observou haver fundamento no que foi argumentado pela defesa e decidiu que deve ser suspenso o prazo para a apresentação da resposta à acusação. O ministro destacou também que ficou evidenciado o perigo da demora, porque o prazo para a apresentação da resposta à acusação está próximo de se esgotar. E a Advocacia Geral da União pediu à Justiça Federal de Belo Horizonte que determine que as mineradoras responsáveis pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, paguem em 15 dias o valor de 79 bilhões e 600 milhões de reais. Em caso de não pagamento, a União requer o bloqueio de ativos financeiros das empresas e, se ainda assim o valor não for depositado em juízo, pede restrições como a penhora de ações na Bolsa de Valores e o bloqueio de bens imóveis. A petição foi apresentada nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público, na qual as empresas Samarco, Vale e BHP já foram condenadas ao pagamento de mais de 47 bilhões de reais por danos morais coletivos, valor que, atualizado, alcança essa quantia agora pleiteada pela AGU. No próximo bloco, a gente fala sobre o aplicativo e-Título, que pode ser usado como título de eleitor. E ainda, a TJ de Mato Grosso faz audiência pública sobre sorteio de vagas para pessoas com deficiência e candidatos negros e pardos em concurso para cartórios. Até já. Para votar nas eleições de 2024, basta usar o aplicativo e-Título como título de eleitor. Mas essa via digital só é válida se constar a sua fotografia. Caso ela não apareça no aplicativo, você, eleitor, tem até amanhã para resolver isso antes do fechamento do cadastro eleitoral. Confira agora com o repórter Pablo Lemos os documentos que você pode apresentar no dia da votação. Em muitos casos em que a foto não fica visível no e-Título, pode ser que o eleitor tenha deixado de completar o procedimento. Daí, o próprio aplicativo vai pedir para fazer a validação novamente.
E caso você tenha tirado o título de eleitor antes da Justiça Eleitoral coletar a biometria ou em algum período em que não tenha sido necessário ir ao cartório, como durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, você vai precisar comparecer presencialmente para fazer a coleta biométrica, tanto das digitais quanto da foto. Depois, ao baixar o aplicativo, ele vai te perguntar se deseja fazer a conferência da biometria facial. Se sim, vai aparecer a foto. Caso você já tenha o aplicativo no celular, é só ir ao menu Mais Opções e apagar os dados do e-título. Daí é só inserir novamente e assim o aplicativo vai pedir a conferência biométrica. Se ainda assim a foto não aparecer no e-título, é só entrar em contato ou agendar atendimento com a Ouvidoria da Justiça Eleitoral. Outros documentos com foto podem ser apresentados no dia da votação: carteira de identidade, identidade social para pessoas trans e travestis, passaporte ou outro documento de valor legal equivalente, inclusive carteira de categoria profissional reconhecida por lei, além de certificado de reservista, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação. E a pessoa que está com o título de eleitor cancelado ou suspenso não pode votar. Vale lembrar que esses documentos oficiais são válidos para votar mesmo fora da validade. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso fez uma audiência pública de sorteio das serventias destinadas às vagas para pessoas com deficiência e candidatos negros e pardos no concurso público de provas e títulos para cartórios de notas e de registro. A reportagem é de Fernando Fernandes. Ao todo, foram distribuídas 161 vagas em diversos municípios pelos critérios de merecimento e provimento. A sessão, no plenário 1 da instituição, foi conduzida pelo presidente interino da comissão examinadora do certame, desembargador José Zuquim Nogueira, que destacou que o principal objetivo, ao possibilitar que tudo fosse acompanhado em tempo real, foi garantir publicidade, transparência e lisura a todo o processo. Esse primeiro ato foi realmente demonstrar as serventias que estarão dispostas a preenchimento de cotas de negros, de PCD, e a forma que foi escolhida as serventias. E esse é um dos primeiros atos do concurso que a gente faz questão que tenha transparência total para toda a comunidade, para toda a sociedade, não só mato-grossense, mas para o Brasil todo. A chapecoense foi condenada a indenizar e a pagar pensão à família de um segurança que morreu no acidente aéreo envolvendo a equipe de futebol em 2016. A decisão da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Os detalhes com a repórter Larissa Batista. 71 pessoas morreram na queda do avião. A aeronave transportava jogadores, comissão técnica, dirigentes da Chapecoense e convidados. O acidente ocorreu próximo à cidade de Medellín, na Colômbia. Entre as vítimas estava o chefe de segurança do clube. A viúva e os 5 filhos dele buscaram indenização na Justiça Trabalhista, argumentando que ficaram totalmente desassistidos financeiramente, já que ele era o responsável pelo sustento da família. Os familiares enfatizaram no processo que o empregado estava a serviço do clube, exercendo as funções estabelecidas no contrato de trabalho, e por isso ficaria caracterizada a responsabilidade civil objetiva da contratante. Na visão dos autores da ação trabalhista, o time de futebol deve responder pelos danos causados, mesmo sem culpa direta pela tragédia. O pedido foi negado pelo Juízo de Primeiro Grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina. O TRT entendeu que não cabe a responsabilização do clube. Na avaliação regional, a queda do avião em nada se relaciona com a atividade da empresa ou aquela para a qual o trabalhador foi contratado. Da decisão, a família recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Na segunda turma, prevaleceu o voto da relatora ministra Maria Helena Malman. Para ela, a chapecoense é responsável pela reparação dos danos materiais e morais decorrentes do acidente, já que o fato ocorreu no deslocamento do profissional em viagem a serviço do clube e em aeronave fretada pelo time. A relatora frisou que, pela função do profissional falecido, a realização de viagens era inerente à rotina de trabalho.
Além disso, acrescentou que a jurisprudência do TST é firme em caracterizar viagens a trabalho como tempo à disposição do empregador. Por unanimidade, o colegiado condenou o time de futebol a pagar indenização por danos morais de R$600 mil e pensão mensal à família do chefe de segurança. O Superior Tribunal de Justiça vai decidir sobre a necessidade de credenciamento de instituição de ensino para remissão da pena. Quem explica a repórter Michele Chiapa. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1236, a terceira sessão do STJ vai definir se, para remissão de pena pela conclusão de curso na modalidade à distância, é preciso que a instituição de ensino seja credenciada junto ao presídio onde o reeducando está recolhido, de modo a possibilitar a fiscalização das atividades e da carga horária efetivamente cumprida. A relatoria é do desembargador convocado Jesuíno Rissato. Em um dos recursos, o Ministério Público sustentou que, para o cumprimento do que prevê a Lei de Execução Penal, a entidade de ensino deve possuir necessariamente convênio com a unidade prisional, permitindo a fiscalização e o controle da carga horária cumprida pelo preso. Com a afetação do tema, os ministros buscam facilitar a solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros. No debate sobre o assunto, o colegiado decidiu não suspender a tramitação dos processos que tratam da mesma questão jurídica. Há quase 4 anos, o ambiente virtual reúne tudo que é produzido pelo Conselho Nacional de Justiça. Hoje você vai conhecer parte do acervo que está disponível ao público e curiosidades da biblioteca. Quem mostra para a gente é a repórter Manuela Borges. Ao todo, a Biblioteca Ministro Aldir Passarinho tem 752 publicações. 170 são manuais e cartilhas que orientam como todos os tribunais do país devem se posicionar com relação a temas como paridade de gênero, acessibilidade e atendimento às pessoas com autismo, por exemplo. Outros 433 livros e relatórios analíticos de pesquisa também estão disponíveis para toda a população. A biblioteca ela tem essa função de ser uma ferramenta de disponibilização de tudo que o CNJ produz. Nós realizamos anualmente diversas pesquisas de interesse da comunidade jurídica, então pesquisa sobre assédio moral, pesquisa sobre a população LGBT, pesquisa sobre violência doméstica, júri. Então, é uma série, é um material muito rico que é de interesse não só de magistrados e servidores, mas também de toda a comunidade jurídica, pesquisadores e pessoas que tenham interesse e necessidade de acessar esse material. Quem tiver curiosidade também pode acessar a pesquisa sobre crimes ambientais na Amazônia Legal. Os dados sobre desmatamento na floresta foram apresentados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no Observatório do Meio Ambiente. Uma publicação que chama a atenção aqui na Biblioteca Virtual do Conselho Nacional de Justiça é a Constituição Brasileira, traduzida do português para o idioma Nhengatu, dos povos originários da Amazônia. A tradução inédita foi feita 35 anos depois da publicação original da Lei Maior. Outra obra de destaque disponível é o anuário A Justiça em Números. A publicação traz um panorama sobre o real cenário da justiça brasileira. Para completar, o acervo virtual ainda oferece casos de jurisprudência e processos disciplinares em curso. Ele dá acesso a alguns links interessantes, né? Então, é possível, pelo site da biblioteca, ter acesso a toda a jurisprudência produzida pelo CNJ, ou seja, aquelas decisões do plenário, não é? Todas as decisões produzidas pelo Conselho, também decisões de processos disciplinares de magistrados, desde que não sejam sigilosos, não é? E também todos os atos normativos produzidos pelo CNJ. A seguir, o Poder Judiciário de Mato Grosso está mobilizado pela emissão de documentos de forma gratuita para a população indígena e pessoas privadas de liberdade. E veja também, o Judiciário de Alagoas promove sessão extraordinária da Câmara Criminal para estudantes de direito. Voltamos a instantes.
Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso se prepara para a segunda edição da Semana Nacional de Registro Civil, Registre-se. A mobilização será entre os dias 13 e 17 de maio e vai garantir a inclusão social por meio da emissão de documentos de forma gratuita para a população indígena e pessoas privadas de liberdade. Saiba como estão os preparativos com Eli Cristina de Azevedo. A segunda edição da Semana Nacional do Registro Civil, Registre-se, será realizada de 13 a 17 de maio em Mato Grosso. A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, realizada no Estado pela Corregedoria-Geral da Justiça, é parte do programa de enfrentamento ao subregistro civil e de ampliação ao acesso à documentação básica por pessoas vulneráveis. O objetivo é garantir o acesso aos serviços por parte dos grupos prioritários, população indígena e pessoas privadas de liberdade. Focamos nos egressos do sistema prisional e das comunidades indígenas, com o objetivo de emitir os documentos necessários para que eles possam exercer a totalidade dos direitos civis. Então, a emissão de documentos de identidade, certidões de casamento, certidões de nascimento, ou seja, os documentos realmente que vão permitir que eles possam exercer a plena cidadania. Mato Grosso foi pioneiro ao oferecer atendimento às pessoas privadas de liberdade, imigrantes e refugiados. Foram mais de 1.400 atendimentos, graças à união de esforços entre a Justiça e instituições parceiras. Este ano, a abertura oficial no estado será na aldeia Pacuera, do povo Bacairi, no município de Paranatinga. Em Cuiabá, o atendimento será na Fundação Nova Chance e as expectativas para a campanha são as melhores. Nós escolhemos a comunidade indígena, uma escolha nacional do Conselho Nacional de Justiça, justamente porque é uma comunidade, é uma população que fica, infelizmente, à margem desses serviços. Então, o Estado de Mato Grosso, o Poder Judiciário e a Corregedoria-Geral da Justiça estará presente nessas localidades com o objetivo de atender a sua população da melhor forma possível. Em Alagoas, estudantes de uma faculdade de Direito tiveram uma aula diferente. O Tribunal de Justiça do Estado promoveu uma sessão extraordinária da Câmara Criminal dentro da instituição. Quem acompanhou foi a repórter Lídia Lemos. A iniciativa faz parte do projeto Aproximando a Justiça Criminal da Sociedade, desenvolvida pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. Nós estamos contribuindo e levando a todos eles o que é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não é só resumido a 18 pessoas dentro de um palácio, o Palácio da Justiça. Não, pelo contrário, nós somos a sociedade, nós precisamos conviver e sentir a cada um das suas necessidades. De forma didática, os desembargadores que integram a Câmara Criminal julgaram mais de 40 processos, ações que contaram com sustentação oral de advogados de forma presencial e remota. Para o diretor da universidade, essa é uma oportunidade única para os alunos. Isso é uma conquista fantástica, ter a oportunidade de acompanhar uma sessão da Câmara Criminal dentro da sua própria faculdade, conhecer qual é o andamento dos processos, como se desenrola todo o processo dentro da Câmara, com certeza para eles é uma oportunidade única, e a gente fica muito feliz por isso, por estar conseguindo trazer esses alunos um pouco mais do dia a dia da aplicação da profissão no futuro. A estudante Laiane, que cursa o 5º período de Direito, aprovou a iniciativa. Está sendo assim uma experiência, uma oportunidade ímpar, principalmente aqui dentro da faculdade, em contato próximo dos juízes, desembargadores, para que a gente possa ter um aprendizado de tudo que a gente vem estudando durante o curso. O Ministério Público Federal é o participante com maior número de indicações à final do 22º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Os vencedores serão anunciados em junho. Quem tem as informações é o repórter Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal foi indicado como finalista nas categorias Fotografia, Mídia Digital, Podcast, Rádio e Vídeo Institucional, com o documentário Missão na Bacia do Rio Araguaia.
Em sua 22ª edição, o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça tem o objetivo de reconhecer e valorizar ações voltadas ao desenvolvimento da cidadania e à inclusão social a partir de projetos desenvolvidos pelas assessorias de comunicação social dos órgãos ligados ao sistema de justiça. Nesta edição, o MPF foi o participante com maior número de iniciativas finalistas. Os vencedores serão anunciados durante o 18º Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça, o Combrascom, que será realizado em Fortaleza entre os dias 19 e 21 de junho. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais oficializou a posse do edifício Tancredo Neves, conhecido como Rainha da Sucata, que compõe o Circuito Cultural Praça da Liberdade. Vamos conferir na reportagem de Vinícius Andrade. A edificação será a nova sede da Orquestra Jovem e do Coral Infanto-Juvenil do TJMG. É um projeto importantíssimo do nosso tribunal, sob a direção do desembargador Wagner, e o desembargador Zé Arthur, na presidência, ele realmente deu uma grande valorizada no projeto, e eu, conhecendo esse projeto desde as origens, tenho interesse de que ele cresça cada vez mais e que nós mostremos que o Tribunal de Justiça apoia as artes e apoia principalmente a infância e juventude do país. O prédio, em estilo pós-moderno, pertence ao Estado de Minas Gerais e foi vinculado oficialmente ao TJMG em novembro do ano passado, no período em que o presidente José Arthur Filho assumiu interinamente o cargo de governador. Com 3 andares e um teatro de arena, a edificação será adaptada para receber os jovens que integram a orquestra e o coral do Judiciário Estadual. A gente está muito empolgado com essa vinda para cá, e o nosso projeto, que já vem alcançando um sucesso enorme, ele precisava de um espaço maior, era o que faltava. Então acho que agora a gente vai ter muitos meios de crescer, de produzir ainda mais. O presidente José Arthur Filho ressaltou que o espaço poderá atender de forma mais adequada a Orquestra Jovem e o Coral Infanto-Juvenil. Esse local, esse espaço aqui, vai dar a grandiosidade que a orquestra merece. E essa orquestra vai poder ser reconhecida por mais pessoas, porque estará executando músicas e peças aqui na Praça da Liberdade, que é um local de alta visitação. Então é uma alegria muito grande poder, cada vez mais, demonstrar que o Tribunal de Justiça se aproxima da sociedade e que é um tribunal também acolhedor. O projeto do TJMG foi criado em 2011 e atualmente atende mais de 400 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Estava precisando de um espaço para ampliar as nossas atividades, dar esse presente que é a orquestra, que dá visibilidade a uma população que até então era completamente esquecida. A Orquestra Jovem e o Coral Infanto-Juvenil realizaram a primeira apresentação no Teatro de Arena da nova sede. O repertório incluiu sucessos como Lua Branca, de Chiquinha Gonzaga, Chega de Saudade, de Tom Jobim, Vira Virou, de Cleiton e Cledir, e Seio de Minas, de Paula Fernandes. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o Direto do Plenário com a transmissão ao vivo da sessão do Tribunal Superior Eleitoral. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Obrigado pela companhia. Até amanhã.